Graça e paz, queridos amigos e irmãos, gente querida, estamos juntos nessa manhã, no nosso devocional diário, nosso café espiritual. Eu sou a pastora Andréa Tavares e é uma alegria receber você aqui para iniciarmos mais uma jornada, a jornada da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar uma nova série. Nós terminamos a série de Salmos aprendendo através da palavra que devemos terminar a nossa vida em adoração. E agora o Senhor nos convida a aprender como viver essa adoração no nosso dia a dia, através de decisões sábias. Então vamos juntos? E se essa mensagem abençoar você, deixe o seu like, compartilhe, porque o desejo do nosso coração é que vidas sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Pegou a sua Bíblia? Ela nunca pode faltar. Então vamos juntos? Então, meus irmãos, depois de um livro, uma jornada dos Salmos, um livro repleto de orações, cânticos, de expressões da alma, Deus agora ele quer nos conduzir a um livro muito prático. Os Salmos nos ensinam a como falar com Deus e Provérbios nos ensinam como viver diante de Deus. Cada capítulo de Provérbios nos mostra que a sabedoria que a palavra de Deus ela declara para nós não é uma questão de inteligência, mas de seguir os princípios do reino de Deus. Então, vamos meditar um pouquinho e fazer um breve panorama. Provérbios, no hebraico, ele tem uma palavra que significa mashal, comparação, máxima, parábola, ou um ditado que comunica uma verdade por meio de frases curtas. Esse livro, que está ligado ao Antigo Testamento, ele tem o propósito de instruir em sabedoria, não apenas informar, mas de transformar pessoas. O autor, como eu creio que muitos já saibam, é Salomão, e a Bíblia declara lá em 1 Reis 4:32 que ele falou cerca de 3.000 provérbios. Mas esse livro também reúne palavras de outros sábios. Agur está lá no capítulo 30, do rei Lemuel está lá no capítulo 31. Então, nós vemos que grande parte dessa escrita desse livro foi durante o reinado de Salomão. E mais tarde, alguns outros provérbios foram organizados pelos escribas do rei Ezequias. Provérbios 25:1 vai dizer: também esses são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, qual seria o principal objetivo desse livro? O próprio livro de Provérbios vai responder para a gente, no primeiro capítulo, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, meus irmãos, Provérbios é um livro que quer nos ensinar como falar, como trabalhar, como administrar os nossos bens, como criar os nossos filhos, como escolher amizades, como lidar com as tentações, como constituir um casamento saudável, como exercer liderança, mas principalmente como viver tudo isso para a glória do nosso Deus. Então, Provérbios é um verdadeiro manual de sabedoria aplicada. E o versículo hoje que nós colocaríamos como chave está lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão ele não diz que o começo da sabedoria é o conhecimento, os estudos, a experiência, não, mas tudo começa pelo temor do Senhor. E temor não significa medo de viver apavorado, não. Temor é o sentido de reverência, de submissão, de amor, de reconhecer a autoridade de Deus. Será que você tem tudo isso pelo Deus da nossa vida, pelo Senhor da nossa salvação? Temos essa reverência, essa submissão,
de obedecer ao Senhor, de reconhecer a autoridade dele na nossa vida, ou a gente só obedece quando tá bom para nós? Então, meus irmãos, sem Deus existe apenas informação, mas com Deus existe sabedoria aplicada ao coração daquele que teme ao Senhor. Então, nós vamos ver que, embora sendo um livro do Antigo Testamento, Provérbios, assim como Salmos, ele aponta para Cristo. Paulo vai dizer: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Colossenses 2:3. Então, Cristo não apenas ensina a sabedoria, ele é a própria sabedoria de Deus revelada. 1 Coríntios 1:24, a parte B vai dizer: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, ler Provérbios é... Se nós lermos sem olhar para Jesus, seria reduzir esse livro apenas a bons conselhos. Mas quando lemos, meditamos em Provérbios, nós somos conduzidos àquele que capacita o nosso coração a viver essa sabedoria. E essa sabedoria, ela é apresentada como caminho da vida. Porque Jesus, ele declara: eu sou o caminho. E Provérbios ensina o caminho, e Cristo é o caminho. Então, Provérbios fala da sabedoria, Cristo é a sabedoria. Provérbios vai mostrar princípios, e Cristo é a transformação para todo o coração que quer viver a presença dele. Então, Tiago, 1º capítulo, verso 5, vai dizer: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então é hoje. Hoje é um dia que Deus está nos levando, nos conduzindo a pedir a Ele sabedoria. Você tem sabedoria nas suas palavras? Você tem sabedoria no trato com seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais? Deus quer nos conduzir à sabedoria. Sabedoria, nossa liderança, sabedoria no trato com os irmãos da nossa igreja ou fora dela. Então vamos juntos nessa jornada. Eu creio que esse livro tem muito, muito a acrescentar às nossas vidas, ao nosso coração. Então, a gente vai começar nesse capítulo 1, não é? Nós vamos encontrar um convite. A sabedoria, ela é apresentada como alguém que chama nas ruas, que convida, que adverte, que ensina. Mas muitas pessoas preferem ignorar a voz da sabedoria. Então, o problema nunca foi Deus deixar de falar. O problema é sempre o homem deixar de ouvir aquilo que Deus está falando. Então, meus irmãos, Deus hoje, ele nos ensina que nós vivemos numa geração mais conectada da história. A tecnologia, ela é absurdamente rápida e nunca houve tanto acesso a informações, mas também nunca vimos tanta confusão de informações, tanta ansiedade, tantas decisões precipitadas, tantas notícias fake, ou seja, mentirosas. E às vezes muitos estão compartilhando porque é algo tão bem feito, né? E hoje com a IA, a inteligência artificial, se produzem vídeos, se produzem notícias como se verdade fossem. Então, meus irmãos, muito mais do que antes é necessário termos sabedoria, vigilância, porque a sabedoria que vem de Deus, ela produz transformação, mas o conhecimento sem Deus produz orgulho. Talvez você hoje esteja diante de uma decisão importante e antes de perguntar o que eu quero, você deve perguntar o que Deus deseja. Porque a verdadeira sabedoria, ela começa quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida. E aí nós queremos saber o que Ele deseja que nós façamos, o que Ele quer que nós façamos. Então hoje Deus está nos convidando para abrir o nosso coração para a sua instrução, para a sabedoria que vem do alto, para não endurecermos o nosso coração, porque a voz da sabedoria, meus irmãos, ela continua ecoando pelos séculos dos séculos. E quem ouve a voz de Deus constrói uma
uma vida fundamentada na rocha. Lembra da parábola? Lembra? A casa fundamentada na areia e na rocha? Deus quer ser o fundamento, a rocha da nossa vida. Porque quem rejeita a voz do Senhor vai colher consequências das próprias escolhas. Depois não tem como dizer a culpa é de Deus, onde está Deus, cadê Deus? Porque as consequências, meus amados irmãos, são das nossas escolhas. Quais escolhas você está fazendo hoje? O que você tem escolhido? O que você tem semeado? Você tem semeado pela instrução, pela sabedoria da palavra? Ou você tem semeado ao vento e colherá tempestades? Então leia novamente Provérbios 1 e ore. Antes de qualquer decisão importante desse dia, estamos terminando uma semana, faça dessa oração um hábito. Senhor, me ensina a viver com a tua sabedoria, não a nossa. E não apenas com a nossa experiência, com as nossas axiologias. Então, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar essa caminhada, que ela tem um potencial tremendo para transformar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, de decidir, de viver. Ao longo dessa série, Deus ele tem instrução através de provérbios para a nossa família, o trabalho, o dinheiro, as amizades, casamento, caráter, liderança e muitas outras coisas. Nunca se esqueça que toda verdadeira sabedoria, ela começa no temor ao Senhor. Então vamos juntos orar. Pai, obrigado, Senhor. Encerramos a série de Salmos. Esse cântico, Senhor, adoração ao louvor da Tua glória. Iniciamos, Senhor, uma jornada nesse livro de sabedoria, de instrução, de conselhos do trono de Deus. E assim, como o Senhor conduziu o nosso coração nos salmos, nós pedimos que o Senhor nos ensine, através da Tua palavra, a viver com sabedoria. Nos livra, Senhor, da autossuficiência. Não, Pai, nós queremos ser dependentes de Ti. Nos dê um coração ensinável, submisso, humilde, sensível à Tua voz, Senhor, para que não venhamos a confiar na nossa própria inteligência, para que possamos aprender a depender de Ti, Senhor, em todas as decisões, que o Teu Espírito nos lembre, Senhor, a orar antes de toda e qualquer decisão, das escolhas que a vida, Senhor, coloca diante de nós, e que Cristo, a verdadeira sabedoria, governe os nossos pensamentos, governe as nossas palavras e as nossas atitudes. Pedimos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Jesus. Então que você se lembre que a sabedoria não começa quando nós sabemos mais. Ela começa quando nós nos rendemos completamente ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta nesse livro maravilhoso de Provérbios. Até amanhã no nosso Café Espiritual. Shalom Adonai.